Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês uma adaptação que eu fiz de uma pregação do Padre Paulo Ricardo, agora recentemente, no 28º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos, sobre o Evangelho do jovem rico. Nós todos conhecemos este Evangelho, então eu trago aqui muito do que o Padre Paulo Ricardo falou, mas com pequenas intervenções minhas, que eu achei pertinente. Então, nós observamos nesta passagem que o jovem rico já observava, ou seja, já colocava em prática na vida dele os 10 mandamentos, desde a sua juventude. E por isso, nosso Senhor olha para ele com amor. Interessante isso aqui. Jesus olhou com amor para o jovem rico, ou seja, ele já fazia o que era necessário fazer ao todo cristão naquela época, Não só os cristãos, mas também os judeus. Mas Jesus então disse para ele: olhe, faça o seguinte, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Vejam bem, o que Jesus está propondo para ele, para o jovem rico, é uma generosidade da parte dele. Sim, Jesus está dizendo para ele: você já faz a sua obrigação. Observa os 10 mandamentos. O seu problema, meu filho, é que você só faz a sua obrigação. E só fazer a sua obrigação é mesquinharia, é pusilanimidade, é alma pequena. Você, meu filho, tem uma alma tacanha. Você fica contando os centavos com Deus, num catolicismo de salário mínimo. Assim, quando Jesus faz essa proposta para ele, que ele deixe de ser tacanho e sim generoso, fazendo o que ele não é obrigado a fazer. Olha o detalhe aí, gente. Fazendo o que não é obrigado a fazer. O que Jesus está esperando dele é a gratidão, é a generosidade, é a alma grande, a magnanimidade. Mas qual é a reação do jovem rico? O versículo 22 diz: quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Segundo o Padre Paulo Ricardo, o verbo que está lá no original grego descreve, na verdade, 2 ações. Quer dizer uma pessoa triste, é verdade, mas quer dizer também uma pessoa com raiva. O jovem rico ficou de cara fechada.
ele ficou com uma tristeza, mas uma tristeza raivosa. Diferente daquela tristeza de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, que foi uma tristeza de arrependimento, de reconhecimento da miséria que Pedro era naquele momento. Pedro se comportou. Então, o jovem rico, ele não ficou triste porque ele era um miserável e não conseguia se desapegar dos bens materiais, dos bens deste mundo, entenderam? Foi uma tristeza e com raiva de Deus, porque Deus pediu aquele algo a mais dele. Então o Padre Paulo continua. Ele ficou indignado com aquela proposta de Jesus. É como se o jovem rico dissesse: como assim? Como vender tudo, Jesus? Aí você, Jesus, forçou a barra. Aí você está pedindo demais para mim. Só, gente, que isso acontece conosco também. Já que muitas vezes na nossa vida cotidiana, Deus nos interpela por meio de acontecimentos, né? Deus nos fala através da sua palavra escrita, que é a Sagrada Escritura. Deus nos fala pela tradição da igreja. Deus nos fala pelo magistério da igreja, mas Deus nos fala, eu diria que tão quanto, por meio de acontecimentos, fatos concretos de nossa vida real. Então Deus nos interpela e nos pede também uma generosidade, um algo a mais. E nós, muitas vezes, ou quase sempre, diria, reagimos com indignação. Não, aí é demais. Deus está querendo demais de mim. É ou não é, gente? De fato, existem ocasiões em que Deus permite coisas empenhativas para nós. Ou seja, coisas que requerem um empenho maior nosso. Mas, na verdade, quando Ele permite essas coisas empenhativas, Ele está nos convidando a uma grandeza de alma, onde nós aprendamos a amar. Está entendendo? Deus é Deus de amor, e de um amor sempre fiel, como nos diz o salmista. A medida do amor, o amor que é o próprio Deus, é amar sem medida. Deus nos ama, gente, desde sempre, desde o mundo ser mundo. Todos nós, cada um de nós, os quase 8 bilhões de habitantes da Terra, estávamos no coração de Deus antes de o mundo ser mundo, desde sempre. E Ele nos ama com amor que supera todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. Essa é a maravilha. Quando nós éramos inimigos de Deus, ou seja, quando estávamos afastados de Deus, estávamos no pecado, quando nós não queríamos saber de Deus, estávamos no nosso egoísmo, Deus nos amou com uma generosidade, com uma exuberância, diz o Padre Paulo Ricardo, com uma largueza que é algo assim que, humanamente falando, parece loucura. É loucura, gente, que Deus, infinitamente bom, santo e perfeito, ressalta o Padre Paulo Ricardo, tem amado a nós, miseráveis como somos. No entanto, Deus é bom, Deus é sábio e nos elege. Ele nos quer para Ele, Ele nos ama, Ele se entregou por cada um de nós individualmente.
Ele na cruz pensou em mim, em você, com RG, CPF, como nos diz o Padre Paulo Ricardo. Ele morreu na cruz por cada um de nós individualmente. A morte de Cristo na cruz não foi genérica. Veja com que largueza Deus nos amou. E onde está o problema do jovem rico? É que ele não vê essa largueza do amor de Deus. Como muitos de nós não vemos, não enxergamos, também não fomos catequizados para tal. O jovem rico está com mesquinharia, está com a mentalidade tacanha, como o Padre Paulo nos chama a atenção, contando os centavos com Deus, fazendo questão de pouca coisa. Está entendendo? Façamos então o nosso exame de consciência. Sabe por quê? Porque Deus quer de nós uma generosidade. E nós muitas vezes estamos nos comportando como o jovem rico e não notamos. E assim nunca vamos amar de verdade. E sabe qual é o problema disso? Nunca seremos felizes de verdade. Sim, a felicidade que se dá dentro do ser, no âmago do ser. Jamais seremos felizes de verdade se formos como esse jovem rico, apegado às coisas deste mundo. Essa felicidade que não é uma felicidade passageira, uma felicidade que é um bem-estar transitório e que se desfaz ao mínimo ranger da primeira tribulaçãozinha que assim se nos apresenta. Não é essa felicidade mundana. Se continuarmos apegados, nunca seremos felizes de verdade. Jesus nos chama a atenção disso neste Evangelho. Deus, gente, na vida real e concreta, está pedindo coisas que nós não queremos entregar. Deus, nos acontecimentos do dia a dia, está nos pedindo coisas que nós não queremos entregar. Examinemos, pois, nossas vidas. O que Deus andou pedindo para você? Renúncias a ídolozinhos que você elegeu para si? Que nós elegemos para nós, eu coloco também aqui a minha vida, as minhas ações, o meu comportamento. Esse vídeo serve para mim também. Então, o que Deus andou pedindo para você? Quem sabe até o que foi que Deus tirou de você? A saúde? Entes queridos? Ou aquelas coisas em que você colocava a sua segurança, a sua autossuficiência, o seu trabalho, o dinheiro, posição social, seus projetos egoístas, e você agora está magoadinho com Deus. Você está aí magoado com Deus, indignado com Deus, com essa tristeza meio raivosa de Deus. Não será isso, não? Exatamente porque Deus pediu a você algo e você está pensando orgulhosamente, egoisticamente, bobamente, de forma mesquinha, de forma tacanha, dizendo: mas logo comigo? Como Deus foi pedir isso para mim? Logo eu, com tanta gente por aí, eu que faço tudo certinho e agora veio acontecer isso comigo?
Eu, o grande eu. Deus então, gente, nos pede as coisas. E aí que está. Padre Paulo Ricardo chama a atenção. Temos que dar com alegria. Ou ao menos, gente, sem tanto pesar, sem tanto sofrimento, sem tanto apego. Dar com alegria em vista da generosidade de Deus para conosco. Em vista da largueza do coração de Deus, que tanto nos ama e é especialista em tirar do mal um bem. Precisamos entender isto. Se Deus permite o mal em nossa vida, nós que nos abrimos para Ele, Ele sabe tirar. E Ele, mais que isso, Ele tira sempre do mal um bem. Creia nisso. Deus vê o futuro que a gente não vê, meus amigos. Você fica com esse seu raciocínio que mal enxerga um palmo à sua frente. Deus enxerga o futuro que a gente não vê, meus amigos, minhas amigas. Então a gente precisa compreender isso. Muitas vezes Deus permite algo de ruim no presente, mas Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então é algo para o nosso bem que a gente não consegue antever. Deus, este Deus que antes de permitir a cruz, já calculou antes se temos capacidade de suportar o peso da mesma cruz que Ele nos envia, pois Ele não envia nada que esteja acima de nossas forças. Precisamos crer nesta palavra de Deus. Fé, gente, não é um sentimento. Fé é crer que o que Jesus disse pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição, pelo Sagrado Magistério da Igreja é verdade. Isso é que é fé, é crer que o que Jesus disse é verdade. E Ele disse lá em Paulo que Ele não envia nada que esteja acima de nossas forças. Esse Deus, gente, que nos elege para sofrer. O sofrimento é uma eleição de Deus. É Deus dizendo assim: vai, Ricardo, vai, Márcia, vai, João, vai, Maria, sofre um pouquinho por mim, eu que sofri tanto por ti, para te livrar do inferno, para te livrar da vida eterna sem Deus, que é o inferno. Então, meus amigos e amigas, Deus nos elege para sofrer. O sofrimento é uma eleição, pois o coração, o paterno coração, o coração de Deus, só envia missão difícil aos filhos que Ele mais tem agrado e confia. Eu mesmo tenho 2 filhos, Beatriz, de quase 14 anos, e Leonardo, de 11. Se tivesse uma missão espinhosa, uma missão difícil, com certeza eu entregaria a Bia, a Beatriz, e pouparia a Leonardo, porque eu sei que Beatriz é mais forte, eu confio mais nela. Então, gente, o paterno coração só envia missão difícil aos filhos que Ele mais confia, que mais tem agrado. Deus que nos libertou do poder da morte eterna, lá no ano 33, por 2 instrumentos. Vejam, Deus que nos libertou do poder da morte eterna, lá no ano 33, uma coisa concreta que aconteceu em nosso mundo, nos libertou por 2 instrumentos, a cruz e a ressurreição. Nos ensina a oração eucarística da igreja. Nos libertou por 2 instrumentos, a cruz e a ressurreição. E como Deus não muda, Deus é imutável, tem várias passagens nas Sagradas Escrituras que diz isso. Vou citar uma aqui, Malaquias 3:6. Deus que não muda, é imutável,
quer também hoje nos libertar das garras de Satanás pela mesma cruz e ressurreição. Assim, se você, meu amigo, minha amiga, está vivendo a cruz, tenha certeza que virá a ressurreição, porque Ele nos liberta pela cruz e ressurreição. São as duas coisas, são as duas faces da mesma moeda. Então, se você está vivendo a cruz, tenha certeza que virá a ressurreição. Creia, basta-te abraçar a cruz, como Ele o fez, Jesus, lá no ano 33. Basta-te aceitar o que Jesus está te pedindo ou te tirando, como nos ensina o Padre Paulo Ricardo na interpretação deste Evangelho do jovem rico. Basta aceitar o que Jesus está te pedindo ou te tirando. Não fuja da cruz, como faz o inimigo. Não é isso que a gente diz? Quem foge da cruz é o diabo. Então fugir da cruz é uma atitude demoníaca. Então basta-te aceitar o que Jesus está te pedindo ou te tirando. Ou um ou outro, não importa. Se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite escura e na cruz, entendamos, gente, que nesse sofrimento que nós estamos passando, nós imitamos a Jesus. Somos um outro Cristo, nos configuramos a Ele na cruz, servo sofredor. E assim, aceitando a cruz com paciência, resignação, estamos salvando muitas almas pela solidariedade espiritual contida no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. No céu, veremos os rostos daqueles que se beneficiaram dos nossos sofrimentos. Tenham certeza disso. Sejamos, pois, dócil à ação do Espírito Santo em nós. Afinal, nós somos como o barro nas mãos do oleiro Jesus. Está lá em Jeremias 18:6. Ele vai nos modelando. Assim, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que têm a primícia da sua confiança em Deus. Aqueles que confiam primeiramente em Deus. Os pobres em espírito, bem-aventurados eles, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui também nesta passagem do jovem rico é o seguinte: ai de vós ricos. Ricos aqui é os apegados aos bens materiais e afetivos deste mundo. É como se Jesus quisesse dizer: ai de vós apegados. Mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um apegado, um sovina, entrar no reino dos céus. Busquemos, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. E tudo nos será dado por acréscimo. Ressaltando este vídeo, uma adaptação do trecho da homilia do Padre Paulo Ricardo, do 28º domingo do tempo comum, ano B. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.